Introdução da notícia. Saudações, torcedores do Fluminense. Hoje é um dia especial e cheio de expectativa para todos nós, apaixonados pelo tricolor. A notícia que trouxemos é quente, quente como o coração da arquibancada em dia de jogo no Maracanã. A Jeep, sim, a gigante do setor automobilístico, está considerando fazer uma proposta milionária para a compra do Fluminense Futebol Clube. Isso não é apenas um rumor, é uma possibilidade que pode mudar o destino do nosso querido clube e agitar os ânimos da torcida tricolor. Primeiramente, vamos entender o que essa proposta representa. O Fluminense sempre foi um clube com uma rica história, repleto de tradições e conquistas. Mas, como muitos clubes no Brasil, enfrenta desafios financeiros e administrativos. A entrada de um investidor forte como a Jeep pode ser a injeção de ânimo e recursos que precisamos para voltar ao topo do futebol brasileiro. Imagine, torcedor, a possibilidade de trazer grandes jogadores, melhorar nossa estrutura e, quem sabe, conquistar títulos que há tempos nos escapam. É uma esperança que faz o coração acelerar. Ainda é cedo para afirmar que essa compra vai se concretizar, mas a ideia de um parceiro forte pode ressoar profundamente entre nós, torcedores. Um clube forte financeiramente pode ser a chave para um futuro brilhante. E aí, já pensou em como seria ver o Flu brigando de igual para igual com os gigantes do nosso futebol? Se você está tão animado quanto eu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo, vamos explorar diferentes ângulos dessa proposta da Jeep. Vamos analisar como isso pode impactar o desempenho do nosso time em campo, as implicações financeiras dessa negociação, e ainda refletir sobre como isso se encaixa na história do Fluminense. Vamos juntos nessa jornada de emoção e expectativa, porque a nossa torcida merece saber tudo o que está rolando nos bastidores. Ângulo tático agora, vamos nos aprofundar no impacto que a possível entrada da Jeep como investidora pode ter dentro de campo. A expectativa gerada pela proposta milionária não se limita apenas ao financeiro. A torcida vibrante sabe bem que isso pode trazer mudanças significativas no nosso desempenho em campo. O que podemos esperar de transformações táticas e estratégicas com essa nova força no clube? A primeira coisa que vem à mente é o investimento em jogadores. Um aporte financeiro robusto pode possibilitar a contratação de estrelas que elevem o patamar do nosso time. Imagine só, um elenco recheado de craques, capazes de fazer a diferença em uma final de campeonato. Isso, meus amigos, é o que todos nós queremos ver. Com a Jeep na jogada, a gestão do clube pode também passar por uma reestruturação. Novos recursos significam que a diretoria pode se dar ao luxo de investir em scouting, na base e em profissionais altamente qualificados. O que isso significa para o nosso futebol? Significa que podemos ter uma nova filosofia de jogo, onde a equipe não apenas ganha, mas encanta. É hora de sonhar alto, porque, com um investidor poderoso, as possibilidades são infinitas. Além disso, a presença de uma marca tão forte como a Jeep pode trazer não só recursos, mas também uma nova imagem para o clube. A exposição na mídia, o aumento no número de torcedores e a ampliação do alcance da marca Fluminense podem trazer um novo ânimo para a torcida. Com um time mais competitivo, podemos esperar uma maior presença do público no estádio, um fator vital para o sucesso financeiro do clube. A paixão da torcida é o que move o Fluminense, e com uma equipe digna dos nossos sonhos, a arquibancada vai ferver. Mas isso não é tudo. Vamos pensar nas consequências de uma gestão mais profissional e organizada. A possibilidade de um técnico de renome assumir o comando do time se torna mais viável. Imagine um treinador que já conquistou títulos em grandes clubes, trazendo sua experiência e sabedoria para o Fluminense. Isso poderia transformar o nosso futebol e fazer com que jogássemos de igual para igual com os melhores do Brasil e da América do Sul. A chegada da Jeep pode também impactar diretamente no estilo de jogo da equipe. Com mais recursos, podemos formar um time com características específicas, adaptando-se melhor a qualquer adversário. E quem sabe trazer de volta o nosso famoso estilo de jogo envolvente, que sempre encantou o Brasil. Podemos sonhar com uma equipe que não só ataca, mas também defende com garra, um verdadeiro tricolor de coração e alma. Mas e você, torcedor? O que pensa sobre esse possível impacto tático e estratégico?
Acha que podemos voltar a ser um dos grandes clubes do Brasil? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o futuro do nosso Fluminense. Ângulo de mercado. Vamos agora mergulhar nas implicações financeiras dessa proposta da JIP. O que essa negociação pode significar para o fluxo de caixa do Fluminense e como isso pode impactar o mercado de transferências no futebol brasileiro? O cenário financeiro do nosso clube sempre foi uma questão delicada, e a proposta da JIP pode ser a solução que tanto esperávamos. Investimentos e saúde financeira. Primeiramente, precisamos entender o compromisso financeiro que um investidor como a JIP pode trazer. Com novos influxos de dinheiro, o Fluminense não apenas terá a oportunidade de quitar dívidas, mas também poderá investir em infraestrutura e nas categorias de base. Imagine um centro de treinamento moderno, com todas as condições necessárias para formar novos talentos. Isso pode ser um divisor de águas, garantindo que o clube não dependa apenas de contratações externas, mas também tenha a capacidade de desenvolver seus próprios jogadores. Impacto no mercado de transferências. Agora, vamos falar sobre como a presença de um gigante como a JIP pode mudar a dinâmica do mercado de transferências. Outros clubes podem se sentir pressionados a agir mais rapidamente para garantir seus alvos, sabendo que o Fluminense pode vir com propostas mais atraentes. Essa pressão pode elevar o nível de competitividade do campeonato. E se estamos falando de competições internacionais, ter um Fluminense forte no cenário global significa que nossos rivais terão que se preparar para enfrentar um time que não aceita menos do que a vitória. Comparações com outros clubes. Olhando para o que aconteceu com outros clubes brasileiros que receberam investimentos semelhantes, podemos ver exemplos claros de transformação. O Palmeiras, por exemplo, viu sua estrutura financeira ser revolucionada com a chegada de um patrocinador forte, resultando em um aumento significativo na qualidade do elenco. O resultado? Títulos e mais títulos. É isso que queremos para o nosso Fluminense, certo? Um ciclo vitorioso que traga alegria aos tricolores e inaugure uma nova era para o clube. Aumento na receita e fortalecimento da marca. Outro ponto crucial é o impacto na venda de produtos licenciados e na comercialização de ingressos. Com um time mais forte, a demanda por camisas, ingressos e produtos oficiais tende a aumentar, gerando mais receita para o clube. A marca Fluminense pode se tornar ainda mais poderosa, com campanhas publicitárias robustas e uma presença nas redes sociais que amplifique nossa voz e nossa mensagem. Reflexão final. E você, torcedor? O que acha do impacto financeiro que a proposta da JIP pode trazer? Acredita que podemos nos tornar um exemplo de sucesso no futebol brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois a voz de cada um de vocês é fundamental nesta discussão. Ângulo histórico. Contemplando a proposta da JIP, é fundamental refletir sobre a trajetória do Fluminense e como esse momento se insere em nossa rica história. O Fluminense não é apenas um clube de futebol, é uma instituição que representa um pedaço significativo da cultura e da tradição do Brasil. Desde sua fundação, ele tem sido sinônimo de glórias, rivalidades e histórias que emocionam a todos nós. Se olharmos para trás, veremos muitas fases marcantes em nossa história. Desde os títulos estaduais e nacionais até as conquistas internacionais, cada um desses momentos deixou uma marca indelével em nossos corações. O que a JIP está propondo é um novo capítulo nessa história rica e, possivelmente, um dos mais emocionantes. A ideia de ter um investidor forte é um reflexo do que acontece no futebol moderno. Outros clubes, como Flamengo e Palmeiras, já percorreram esse caminho e estão colhendo os frutos. O Fluminense, por outro lado, tem a chance de não ficar para trás, mas sim de se reinventar e buscar novos horizontes. A relação entre futebol e empresas não é novidade. Desde a década de 1990, o investimento privado começou a moldar o cenário do futebol brasileiro. Clubes que se abriram a essas parcerias conseguiram se fortalecer financeiramente, consequentemente, competitivamente. O Fluminense, ao longo de sua história, sempre se manteve firme em sua essência, preservando suas tradições enquanto observa o crescimento dos rivais. A proposta da JIP pode ser a oportunidade perfeita para o clube equilibrar tradição e modernidade, mantendo sua identidade ao mesmo tempo em que se adapta às novas demandas do futebol. Relembrando momentos marcantes,
podemos citar a parceria do Fluminense com a Unimed, que trouxe um respiro financeiro e permitiu a montagem de elencos competitivos, como o que conquistou o Campeonato Brasileiro em 2010. Esse tipo de investimento não apenas fortaleceu o clube, mas também proporcionou uma conexão mais profunda com a torcida, que viu seu time brilhar novamente. Agora, com a Jeep, podemos estar diante de uma nova era, onde o investimento estratégico pode transformar o Fluminense em uma potência no cenário nacional e internacional. Uma comparação interessante a se fazer é a transformação do Manchester City na última década. Com a entrada dos investidores da Abu Dhabi United Group, o clube passou de um mero coadjuvante para uma potência mundial em questão de poucos anos. O que levou a essa transformação? O investimento estratégico em talento, infraestrutura e marketing. Se a Jeep, com sua força de marca, conseguir aplicar uma estratégia semelhante, podemos estar à beira de uma nova era de conquistas. E, claro, não podemos esquecer da paixão da nossa torcida. O sentimento de pertencimento e a conexão com o clube são fundamentais para que qualquer investimento tenha sucesso. A torcida do Fluminense é uma das mais apaixonadas do Brasil, e essa proposta pode ser uma forma de unir ainda mais os tricolores em busca de um sonho comum. O que queremos é ver nosso time respeitado, forte, principalmente, vencedor. E você, torcedor? Como você vê a relação entre o Fluminense e seus novos parceiros? Acredita que podemos honrar nossa tradição enquanto buscamos um futuro próspero? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Síntese final: à medida que nos aproximamos do final de nossa análise sobre a proposta da Jeep, é impossível não sentir a emoção pulsante de um futuro incerto, mas promissor. A possibilidade de uma aquisição que pode mudar o Fluminense para sempre é algo que não podemos ignorar. Ao longo deste vídeo, exploramos diferentes ângulos dessa proposta, desde as repercussões táticas no campo até as implicações financeiras que podem transformar nossa saúde econômica e o impacto histórico que isso pode ter em nossa rica trajetória. Cada um desses aspectos se entrelaça em um grande panorama de esperança e expectativa. A entrada da Jeep como investidora pode ser o ponto de virada que estávamos esperando. Imagine ver o Fluminense novamente no protagonismo do futebol brasileiro, com uma equipe competitiva, um estádio lotado e um time respeitado a nível internacional. Essa é a visão que todos nós, torcedores apaixonados, queremos cultivar. Mais importante ainda, estamos testemunhando um momento decisivo no futebol brasileiro, onde a relação entre clubes e empresas precisa ser bem gerenciada. Não se trata apenas de dinheiro, mas de como esse dinheiro pode ser utilizado para construir um legado duradouro. A torcida do Fluminense é mais que um mero espectador nessa história, somos parte dela. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja apoiando o clube nas vitórias, ou sendo crítico quando necessário. Agora, cabe a nós, torcedores, acompanhar de perto cada movimento dessa negociação. O que queremos para o futuro do nosso Fluminense? Um clube forte, respeitado e vencedor. As expectativas são altas, e o futuro é incerto, mas o que podemos garantir é que estaremos juntos nessa jornada, prontos para apoiar nosso time em qualquer circunstância. Por fim, deixo uma pergunta no ar: qual seria a sua expectativa se a Jeep realmente se tornasse investidora do Fluminense? Você acredita que podemos voltar a ser um dos grandes do futebol brasileiro? Compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando tudo o que acontece com o nosso amado Fluminense. A luta continua, e juntos somos mais fortes.